Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Canal Sem Direitos Autorais, compartilhe e fique por dentro das novidades. Boa noite, gente. Felicitando vocês aqui para mais uma live da Classmaker Educação. Trazendo aqui o Alexandro Mesquita, trabalha com a gente aqui na Classmaker, e a doutora Elaine de Sarno, como anunciado, Setembro Amarelo, falaram sobre a prevenção do suicídio. Nós vamos estar conversando, vamos estar tirando dúvidas. Então, assim, gente, antes de mais nada, antes de começar a agenda, já vou lembrando, deixe os seus comentários, podem deixar as suas perguntas. Ela está, assim, totalmente à nossa disposição até as 22h30, gente. Então, aproveitem, ok? Vou passar rapidamente a agenda com vocês. E o Alex depois vai estar passando para vocês os nossos cursos, ok? Bom, no dia 25 de setembro agora, eu compartilhei e vou deixar nos comentários, eu vou estar fazendo uma live sobre construção de mundos virtuais, gamificação com Minecraft, junto a Verônica Molina e um grupo de, enfim, estudiosas, educadoras, ok? Então a gente vai estar conversando, essa live vai acontecer às 20h30, ok? O link vai ser disponibilizado em todas as nossas redes da Classmaker e nós vamos fazer uma retransmissão, ok? Elas vão transmitir ao vivo em 2 redes, e nós aqui da Classmaker Educação, nós vamos retransmitir o sinal dela. Então, vocês vão conseguir também estar assistindo isso aqui juntamente das nossas redes, ok? No dia 28 de setembro, nós vamos ter aqui o Benê Moreno falando sobre educação inclusiva e musicalidade. No dia 30 de setembro, vamos trazer aqui a Marisol Melo Alves, falando sobre gestão de carreira, ok? A Marisol Melo Alves, ela trabalha com microlearning na Microsoft, dentro de uma linha do currículo, ok? Formação de currículo do novo educador. No dia 7 de outubro, nós vamos trazer aí a terceira
live da sequência, com o professor João Carlos Santana sobre o uso de ferramentas virtuais na educação. É a terceira live com ele. Essa aula também vocês vão aprender passo a passo como trabalhar, como incluir os dados, como cruzar essas informações para as aulas de vocês, ok? No dia 9 de outubro, eu estarei aqui para falar sobre cultura maker na educação. O Alex vai estar trabalhando comigo nesse dia, então ele vai estar fazendo a entrevista, ele vai estar conduzindo a live. No dia 14 de outubro, nós vamos estar aqui com Elis Merlin, falando sobre práticas de metodologias ativas. No dia 19 de outubro, eu volto na live com vocês com o tema de como aplicar RSV na educação. RSV são redes sociais virtuais, ok? Dia 19. No dia 21 de outubro, vamos estar aqui com Natan Rabinovich, falando sobre aprendizagem criativa na educação. Dia 23 de outubro, nós vamos trazer de volta a doutora Ana de Grado Hessel. Ela fez uma live com a gente falando sobre autopoiese. Autopoiese para a vida, a construção do conhecimento para a vida. E aí vocês pediram pensamento complexo de Morin. E a Ana, ela já trabalha há muitos anos sobre isso. A Ana de Grado, ela é orientadora minha e orientadora do Alex do nosso doutorado. E esse é um dos carros-chefes dela, tá? É o pensamento complexo de Morin. E vocês pediram, os educadores falaram, poxa, será que vocês podem trazer uma live de pensamento complexo? Pensamento complexo, ele tem aí algumas vertentes, algumas coisas na teoria do caos, ok? E ele também se cruza em algum momento lá na frente com a autopoiese. Então, ela vai estar voltando e fazendo essa live aqui, ok? No dia 26 de outubro, nós vamos estar com o Adelson Mesquita. E ele vai estar falando sobre a segurança cibernética na educação. Essa live do Adelson vai ser muito interessante, porque vocês vão se lembrar que lá atrás nós fizemos uma live com o Alberto Freitas. Nós falamos sobre fake news. Nós também trouxemos a Thaís Falcão aqui com a gente. Ela falou sobre educação, informação midiática. Então, veja, houve diversas perguntas falando assim, se a gente vai estar trabalhando com redes sociais, portfólios dentro da web, como que nós podemos ter segurança nos dados? Então, essa era uma outra questão que precisava ter um olhar, ok? Então, nós estamos trazendo o Adelson para estar completando aí essa pequena saga que nós estamos trazendo para vocês. No dia 28 de outubro, a doutora Elaine de Sarno, que está aqui com a gente hoje, ela vai estar falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Muito interessante, o pessoal também comentou sobre isso, enfim, inclusive quando a gente trouxe a Cláudia Lopes aqui, e foi o que a Cláudia falou, que realmente ela não conseguiria atender essa especificidade, porque ela não tinha conhecimento desse assunto, ok? Então, a gente conversando com a doutora Elaine, ela vai estar voltando para conversar com a gente sobre isso também. No dia 4 de novembro, nós vamos trazer aqui a Ana Melchert, e ela vai estar falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. Nós que produzimos conhecimento, nós educadores, nós que estamos aí na estrada do mestrado, na estrada do doutorado, dentro da sala de aula, será que eu posso usar o trecho daquele livro para estar encadeando, colocando aí minha dissertação, tá fazendo a minha defesa de tese, compondo aquele conteúdo? Será que eu posso usar aquela foto? Basta fazer a referência da fonte? Que questões legais isso pode envolver? Será que eu posso estar usando dentro da minha sala de aula, de repente, o título de um livro? Será que a lei tem respaldo para isso ou não? E como eu consigo trabalhar dentro da lei, ok? Isso é muito importante, inclusive a Ana ela tem uma vasta experiência com livros, ok? Então isso é uma coisa muito interessante, talvez essa vai ser uma live que eu estou conversando com ela, ok? Publicação para livros, tá? No dia 16 de novembro, nós vamos estar aqui com o Alisson Campina. Ele vai estar falando sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades. Dia 18 de novembro, nós vamos estar aqui com a Tatiana Paz, com uma live Autoria em Rede e Relações Étnico-Raciais na Escola. No dia 23 de novembro, eu vou voltar com uma live para vocês falando sobre Educação 5.0.
ok? Está sendo muito falado, enfim, já estamos aí compondo os conteúdos da 7.0, então nós temos que trazer a 5.0 antes que eu possa trazer o conteúdo inteiro para vocês da 6.0, ok? Bom, no dia 25 de novembro, nós vamos voltar com a doutora Elaine de Sarno e ela vai estar falando sobre o TDAH. Vamos estar confirmando com vocês o tema, mas o assunto, nosso eixo central, vai estar justamente falando sobre isso. Tá? Os olhares, como que não como que a gente observa, possíveis tratamentos, terapias, enfim, nós vamos estar abordando esse assunto. Bom, quero dar boas-vindas, então, a todos vocês, boas-vindas para a Elaine, para o Alex. E o Alex vai estar passando para a gente agora a nossa agenda de cursos. Não se esqueçam de dar um curtir nas nossas redes sociais, no Facebook, em Classmaker Educação. Nossa rádio Classmaker, atingimos 8.500 pessoas, em uma semana subimos para 500 visualizações e interações, ok? Então, a gente aumentou muito aí, em 15 dias, 1.500 pessoas, 1.500 educadores, é bastante coisa, tá? Então, tudo que nós temos na Rádio Classmaker, nós temos dentro das nossas redes sociais, e esta live que vocês vão assistir hoje, ela estará amanhã de manhã no nosso canal do YouTube, para que vocês possam rever a live. E também vamos ter agora, dentro do nosso playlist, dentro do canal do YouTube, os podcasts de todas as nossas lives. Estamos subindo esses podcasts para que vocês possam ouvir quando vocês, enfim, estiverem fazendo alguma atividade, na dificuldade de estar assistindo o vídeo mesmo, ok, gente? Ele vai estar disponível por algumas horas e o podcast também vai para a Rádio Classmaker com todas as entrevistas que a gente fez com todas as lives, tá? Bom, Alex, fica com você então. Boa noite, Carla. Boa noite, Elaine. Boa noite a você que está nos acompanhando aí ao vivo. E para você também que irá nos acompanhar, uma boa tarde, boa manhã, enfim, um bom tudo, como eu sempre costumo falar. Para quem não me conhece, sou Alexandre Mesquita, trabalho aqui também na Classmaker Educação, juntamente com a Carla Luxic aí, na área de comunicação, justamente para trazer para você, professor, conteúdo que te traga insights de como utilizar as novas tecnologias dentro da sala de aula. Não só as novas tecnologias, mas também estar atento aí às situações do dia a dia que podem ocorrer dentro da sala de aula, e você pode muitas das vezes alertar o seu aluno ou os pais dele como proceder em relação a alguns assuntos como o de hoje, por exemplo, que a gente vai falar sobre o suicídio na adolescência. Mas antes da gente começar falando com a doutora Elaine, vamos aqui falar um pouquinho sobre os nossos cursos que vão começar a partir do mês de outubro. Então, no dia 5 de outubro, a gente vai começar o curso aí de Construção de Mundos Virtuais. No dia 27 de outubro, nós vamos começar o curso de Aprendizagem Criativa. E em novembro, no dia 10 de novembro, vamos começar o curso de Educação 4.0. Todos esses cursos eles serão ministrados no período da tarde, das 14 às 17h30. Caso você não consiga realizar o curso nesse horário e tenha o desejo de fazer, é só entrar em contato com a gente. Pessoal, corre para fazer as inscrições por engano, se programe e comece. Uma coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Então, vamos lá aperfeiçoar ele. Alex, tem o curso do também, Benê. Que é o curso de... Isso, tem um outro curso também, que é o curso de Música na Educação, que ele será também no mês de outubro. Eu deixei ele por último, porque ele será das 19 às 22h30. Ok? Ele começa no dia 6/9. Gente, para quem quer usar a música na educação, não precisa ter domínio de um instrumento, não precisa ser professor de canto, basta você querer e saber também como utilizar. E como você consegue aprender como utilizar a musicalidade na educação? Por meio do curso que o Benê vai dar para a gente aí no dia 6, tá ok? O curso começa no dia 6 de outubro agora, e ele é das 7h às 22h30. A gente aguarda vocês. Uma outra coisa bem importante, compartilhe as nossas lives aí, para que também todos possam ter acesso a esse conhecimento. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram Classmaker Educação,
Também no YouTube ali, você joga lá Classmaker Educação, que vai já aparecer os vídeos aqui do YouTube. Clica lá no sininho, tá? E aí você pode acompanhar, você pode rever todas as lives que a gente já fez, pode acompanhar as lives que a gente ainda vai fazer, se por acaso você não teve um tempinho aí para acompanhar a live ao vivo, certo? Em tempo real, vou no YouTube e rever essa live, por exemplo, a de hoje, tá ok? A Rádio Classmaker também, acesse lá a nossa Rádio Classmaker, é a Classmaker aí na Educomunicação, tá ok? E também tem o nosso site, claro, o www.classmaker.com.br. Lá no nosso site você irá encontrar todos os cursos da Classmaker, todos os cursos que a gente oferece, os profissionais que são nossos parceiros, além, é claro, de outras informações relacionadas à educação e à tecnologia, a EdTech. Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito sério, que é suicídio na adolescência, em especial porque estamos no mês de setembro e o Setembro Amarelo, que é um mês a qual foi definido aí pelo alerta em relação a esse tema, esse conteúdo que cada vez mais vem crescendo, a questão do suicídio. Doutora Elaine, é com você, eu só peço por gentileza que você se apresente novamente, como você sempre faz aqui com a gente, conta um pouquinho da sua história, de onde você vem, porque muitas das vezes pode ter pessoas novas assistindo as nossas lives e ainda não conhecem você, tudo bem? É com você, doutora Elaine. Muito obrigado também por aceitar o convite. Obrigada a você. Boa noite, Alex. Boa noite, Carla. Boa noite a todos vocês. Então, meu nome é Elaine de Sarno, eu sou psicóloga, eu trabalho no programa Esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, como também em consultório particular. Bom, contando um pouquinho da minha trajetória. A minha primeira formação é Direito, né? Eu fiz a faculdade de Direito, terminei, trabalhei, só que aí eu comecei a me interessar em qual era a motivação que levava as pessoas a cometerem um crime. Não em defender a pessoa, mas em buscar o porquê dela chegar naquele comportamento extremo de matar uma pessoa. Então, aí eu resolvi parar um pouquinho a carreira do direito e emergir na psicologia. E, desde então, eu me apaixonei e estou pela psicologia. E é o meu tema de base, o meu tema de pesquisa é na área de esquizofrenia, né? Então, eu trabalho com pacientes com esquizofrenia ambulatoriais, e é um tema, é um assunto, assim, vamos dizer, bem desafiador, né? Porque não é fácil lidar. Aliás, com todos os transtornos mentais, não é fácil lidar, eles são bem desafiadores, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o suicídio na adolescência, né? Suicídio, a palavra vem do latim sui, que é si mesmo, e caeres, ação de matar. Então, é a ação de matar a si mesmo. O suicídio ele é um fenômeno complexo. Ele destaca-se por 3 situações de risco progressivo. Primeiro, é o pensamento suicida. A pessoa pensa, mas ainda não conseguiu implementar alguma ação. Aí vem a intenção suicida em segundo lugar, quando já tem alguns planos mais ou menos detalhados, algumas intenções de como cometer o suicídio. E o terceiro é o ato suicida em si, ele resultando ou não na morte, tá? Então, por isso que a gente fala que é um fenômeno muito complexo, porque envolve, vamos dizer assim, envolve várias situações. Não é uma situação que leva o indivíduo a cometer um suicídio. São várias situações que vão se acumulando até chegar no ato máximo, que é dar cabo da vida em si. O suicídio ele está no mundo inteiro, tá? Atualmente ele é uma das 5 maiores causas de morte
na faixa etária de 15 a 19 anos, em vários países. E envolve tanto meninos como tanto adolescentes do sexo masculino, como também adolescentes do sexo feminino, tá? A OMS, ela previu que até o final do ano de 2020 nós teremos mais de 1.500.000 pessoas que cometeram suicídios, representando isso uma morte a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 1 ou 2 segundos. Então, a coisa é muito grave, né? Então, o Setembro Amarelo ele está aí como um mês da prevenção, para se falar sobre o suicídio, né? Para não se ter como um tabu, porque quanto mais a gente fala, mais esclarece, mais as pessoas ficam atentas, mais as pessoas reconhecem, mais as pessoas adquirem estratégias para ajudar alguém que está ao seu lado sofrendo de alguma maneira, né? 2/3 dos suicidas, eles expressam as suas intenções. 1/3, eles até procuram um médico, por exemplo, um mês antes do ato, mas eles acabam cometendo o ato suicida, tá? É frequente dar alguns sinais, por exemplo, adultos, eles preparam documentos, os adolescentes podem doar objetos pessoais que têm valor para eles, né? Jogos, enfim, algum valor que tenha significado, um sentimento elevado, um significado de sentimento elevado. Escrever cartas para os amigos, para os familiares. Isso indica que eles querem ser salvos, eles estão pedindo uma ajuda, tá? Você vai me falar quais são os principais fatores que levam ao suicídio? São vários, é muito complexo o suicídio. A gente tem doenças mentais, principalmente 50% dos casos, a depressão não tratada, e o abuso ou dependência de álcool e drogas. Ausência de um apoio social adequado, né? O histórico de suicídio na família, eventos estressantes, difíceis da pessoa lidar, por exemplo, separação de pais, morte de algum familiar, até do animal de estimação, né? Desemprego, pobreza, baixo nível educacional. São N fatores que podem... abusos físicos e sexuais, bullying na escola, né? Hoje em dia se tem muito também a pressão pelo bom desempenho na escola, com vestibular, tudo aí, né? Enem, vestibular. Desesperança com relação ao futuro. Isso é muito triste, porque você imagina uma pessoa, vamos lá, de 15 a 19 anos, com uma desesperança, a vida está começando. Como que é isso, desesperança com relação ao futuro? Mas isso já é um sofrimento. Ele está sofrendo muito. E essa desesperança, ela é muito significativa. Então, tem que ficar muito atento a isso. O cyberbullying, hoje também temos muito, né? O bullying pela internet, tem as fotos postadas, as esqueci a palavra. Peculiaridades. As particularidades expostas na mídia, né? E álcool e drogas. Álcool e drogas também é assim, bem pertinente, é bem causador, vamos dizer assim. Quais são alguns sintomas, alguns sinais que eles demonstram que os pais ou os amigos ou os familiares, enfim, as pessoas precisam se atentar? Mudança do padrão do sono e da alimentação, ou dorme demais, ou dorme de menos, ou come muito, ou perda do apetite. Tentativa de esconder os fatos, isso implica também
no isolamento, o adolescente fica muito fechado no quarto, sabe, se afasta dos amigos, não entra em contato com, por exemplo, não almoça, não janta junto nos finais de semana com a família, ele se isola, é como se ele já fosse se despedindo do mundo, né? Uma tristeza profunda e prolongada, uma irritação acentuada, a queda nas notas, queda da performance escolar, também isso é bem significativo, disforia, uma agitação muito grande também. Veja, isso é o oposto da tristeza profunda, né? Então, cada um manifesta um tipo de... Por isso que é muito complexo e é muito individual também. Perda do interesse pelas atividades que antes gostavam, por exemplo, de sair com os amigos, de receber amigos em casa, enfim, perda do interesse das atividades, fazer uma atividade física, jogar uma bola, enfim, o que gostava passa a não gostar. As doações de pertences, que eu já falei, a expressão clara ou velada de querer morrer ou pôr fim à vida. Tipo, eu não me vejo mais nesse mundo, eu não vejo a hora que tudo acabe. Procurar notícias sobre suicídio, sobre modos das tentativas. Falar sobre isso no sentido de admiração, admirar o comportamento suicida. Comentários sobre morte, sobre pessoas que morreram e o interesse pelo assunto, né? Em vez de falar mais de pessoas que estão aí na vida, vamos falar das pessoas que morreram, né? Qual é, por exemplo, um perfil? Os índices revelam que pessoas sozinhas, isso eu vou dar um detalhe mais de adulto, tá? Pessoas sozinhas, solteiras, divorciadas ou viúvos, né? Eles se suicidam mais do que os outros. Pessoas com redes sociais defasadas, sem apoio social adequado, sem família próxima, sem amigos chegados, sem laços, sem vínculos afetivos com pessoas. Isso independe, isso não vamos dizer, isso é no Brasil? Não, isso são em todos os lugares no mundo. Existe suicídio em todo o mundo. Então, isso não é só um padrão de brasileiro, não, isso é um padrão geral, tá? Com relação aos adolescentes, as meninas, as adolescentes, elas manifestam uma ideação suicida mais elevada do que os meninos. Isso a gente entende que tem a influência, elas são mais vulneráveis em razão de transtornos de humor, por causa da alteração hormonal que elas têm, né? Então, elas são muito mais vulneráveis a sintomas de ansiedade, depressão, fatores esses que afetam fortemente a ideação suicida, né? Então, e o adolescente, ele precisa ser acolhido, ele precisa receber apoio e não castigo, entendeu? Eles precisam falar sobre isso. Então, vou voltar. Sintomas como desesperança, humor deprimido, sentimentos de culpa, de fracasso, desespero, inquietação ou agitação, insônia persistente, perda de peso, gestos lentificados, um discurso empobrecido, cansaço, isolamento social. Isso tudo são sintomas que as pessoas precisam ficar atentas, que eles manifestam, não só os adolescentes, mas os adultos também, né? E a gente precisa ficar muito atenta nas pessoas que já tentaram suicídio, porque elas vão tentar novamente. Às vezes,
até conseguir, tá? Então, falar, já tentou uma vez, não vai fazer de novo. Vai. Oi? Elaine, então, pelo que você está narrando para a gente aí, expondo para a gente, é o seguinte, o suicida, geralmente, ele tem, de fato, todos os sintomas de uma pessoa que está em depressão. Então, Sim. quando a pessoa está em depressão, também ela pode, sim, cometer um suicídio. As pessoas que já liberam esses sintomas, a gente já precisa ficar de olho, correto? Exatamente, exatamente. Quando a pessoa está num grau de depressão muito elevado, que a gente chama de depressão forte, de uma depressão grave, quando ela está nesse estágio, dificilmente ela consegue, porque ela não tem forças para cometer o suicídio. O problema é quando ela começa a melhorar, porque aí ela consegue fazer, porque quando ela está gravemente doente, ela não tem forças, né? Então, quando às vezes começa um tratamento, aí também precisa ficar muito atento, porque aí se a pessoa manifesta algum desejo, alguma fala, alguma coisa de ai, a vida não vale a pena, ai, eu queria morrer. Então, aí precisa ficar atento, porque quando a pessoa começa a melhorar, ela tem mais chances de cometer o suicídio. Como a família pode ajudar? Na adolescência, os pais podem e devem falar a respeito sobre o assunto, né? Se o assunto não aparecer espontaneamente, ele pode ser introduzido de modo que deixem claro que certas coisas acontecem e que a gente deve conversar sobre isso, inclusive sobre o suicídio, né? Por exemplo, uma frase mais ou menos de um pai para um filho: olha, algumas vezes, quando a gente se sente muito mal, pensa que seria melhor não ter nascido ou seria preferível morrer. Você já teve esse tipo de pensamento? Você já pensou sobre isso? É fundamental ouvir com muita atenção e muito respeito, sem julgamento ou censura, sem prelações morais, entendeu? Para que o adolescente se sinta acolhido e ele possa expressar o que ele está pensando e o que ele está sentindo. Que aí sim o familiar tem chance de ajudar. Então, se vai de cara, isso é besteira. Você quer chamar atenção. Isso é a pior coisa que um pai ou um familiar, um amigo pode dizer para quem está doente. Porque, veja, a gente não consegue medir a dor do outro. O que para a gente parece besteira, por exemplo, frescura, para o outro aquilo é muito grave, aquilo dói muito, aquilo machuca. Machuca tanto que causa uma grande desesperança na vida. E tanto é que ele quer morrer, ele quer fugir, ele quer acabar com esse sofrimento. Ele não quer... Quando a pessoa faz o suicídio, ela não quer acabar com a vida. A intenção não é essa, a intenção é acabar com o sofrimento. E a opção que eles têm é acabando com a vida. Entendeu? Então, quanto mais o ambiente for acolhedor, facilitador, melhor é. O prognóstico é melhor. Elaine, vou te passar uma pergunta? Eu vou te passar uma pergunta da Vivian Avance. Você disse que o isolamento é uma das causas. Como ajudar um aluno que sofre de depressão estando distante dela? Só o familiar consegue ajudar? Então, a depressão ela é um sintoma, né? É um sinal, ela que precisa ficar muito atento. E o isolamento é um sintoma da depressão, né? Quando você percebe que seu aluno está deprimido, chama para uma conversa, chama para um bate-papo, vamos tomar um café, vamos conversar, né? Vamos falar sobre, sei lá, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre a pandemia, vamos falar sobre alguma coisa que a gente está vivendo, trazer para si, para ele se sentir
falar, nossa, eu tenho percebido que você não, você anda distante, está acontecendo alguma coisa? Será que eu posso, de alguma forma, te ajudar? Olha, minha escuta aqui é uma escuta amiga. Você pode falar comigo o que você quiser falar, que eu vou te escutar. Eu não vou te criticar, eu não vou te julgar. Eu queria que você confiasse em mim e dissesse o que está fazendo, que momento é esse que você está vivendo, que você está se isolando, né? Você acha legal assim, estar assim? Vamos conversar, vamos tentar esclarecer, né? Vamos, sabe, numa boa, sem... Ai, olha, eu estou notando, vou contar para sua mãe que você está isolada. Não é por aí, você entendeu? Não é por crítica, não é por julgamento, não é por censura, mas é pelo acolhimento, é aquela escuta amiga. Outro dia eu passei aqui na Clodomiro Amazonas, aqui no Itaim, tem uma igreja. E eu estava falando com a pessoa que estava com o cachorro ali, né? E eu olhei na placa, tinha o horário para escuta amiga. Eu falei, nossa, que bacana! Né? Porque está mudando também, isso é legal, porque a gente percebe uma mudança no perfil da igreja, porque antes tudo era pecado, né? Você ia conversar lá na igreja para confessar um pecado, uma coisa proibida. Agora eles colocaram uma placa da escuta amiga. Olha que evolução! Quer dizer que se a escuta é amiga, ela não tem julgamento, não tem crítica, não tem censura, é sim um espaço para a pessoa falar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Eu achei isso assim muito bacana, muito pertinente, né? E a gente vê a evolução, né? Não estou falando que a religião, eu não estou falando que a religião católica é excelente, não estou falando da religião, estou falando da placa que eu vi na porta da igreja. Da atitude, da ação, né? E aquele CVV? Que o pessoal fala assim, olha, se tem algum problema, então liga para o CVV, conversa com a gente, fala que eu te escuto, né? Eles tinham uma chance, fala que eu te escuto. Né? É muito legal, é muito bom, sabe? E ajuda muito. São pessoas, para você estar ali no CVV, você precisa fazer curso. Não é qualquer um que vai lá e fica no telefone. Não. Só com a boa vontade, né? Não é só isso. Não, porque, veja, a pessoa tem que ter uma certa estrutura, porque você ouvir alguém falar que está com vontade de se matar, você precisa estar estruturado também para escutar, né? Você precisa falar, senão não adianta você desmontar, vou chorar junto com você. Não é assim, né? Se você está ali, é para escutar. Então, você tem que ter um certo preparo para escutar aquilo de uma forma adequada, para lidar aquilo. Estou falando do CVV, que é uma ajuda mais especializada, diferentemente do caso dessa professora aí, que ela aí é uma escuta amiga mesmo, porque ela não tem conhecimento, tudo tá. Então, ela está ali naquele momento como amiga, como escuta amiga, diferentemente do CVV, que já tem um foco mais profissional, entendeu? Um foco mais diretivo de ajuda. E é muito legal e ajuda muito. Agora me fala uma coisa, no caso, enfim, de você ter um adolescente, você ter o seu filho dentro de casa e que isso acaba acontecendo. Como fica essa questão dos pais, dos parentes próximos? Uma mãe, um pai, um irmão, como que é isso? Eles precisam buscar uma ajuda? Porque, lógico, né, é uma coisa que choca, né? Aí vem aquela história que você falou, né? Será que não houve sinais? Já estava se tratando? Como que era isso, né? E mesmo que eu acredito que quando você está se tratando e que aí acaba tendo esse tipo de fim, existe aquela coisa, né, de você falar assim, poxa, eu não fiz o suficiente, ou eu poderia ter feito algo antes. Isso pode acabar acarretando alguma coisa para os membros da família, Elaine? Sim, claro que sim. Porque você nunca imagina que, por exemplo, vamos supor, pai e mãe, você nunca imagina que seu filho vai fazer um suicídio. Você consegue imaginar? Sim. É difícil, né? Sim. Então, mas aí a gente vê também, tem famílias que são mais ausentes, tem pais que são mais ausentes. Eu diria que, como mãe, a gente precisa ter um olhar atento aos filhos, né? A gente precisa estar atento aos detalhes, os sinais sutis. Mas a gente também precisa querer
estar atenta, porque uma coisa é você, eu estou atenta, outra coisa, sabe, eu estou ali ocupada com o meu trabalho, se eu ficar atento, vou render vou render menos no meu trabalho, o meu chefe vai reclamar, enfim, tem que ter toda uma disponibilidade, né? Hoje em dia está se falando mais, as pessoas, né, por causa do consumo de drogas na adolescência, os pais estão mais atentos também, né? Sim, Diferentemente sim. do que 5 ou 10 anos atrás, eles estavam menos atentos. Hoje em dia, Verdade. a coisa está ficando mais, sabe, mais popular, mais na mídia, mais, né? Sim. E eles estão se atentando mais, né? E esse foi o lado, vamos dizer assim, positivo da pandemia, né? As pessoas foram obrigadas a conviver mais tempo, Sim, sim. né? A prestar atenção no outro que está ali junto, né? Embora possa ter sintomas de ansiedade, de irritabilidade, porque é muita coisa, né, para dar conta, mas a convivência facilitou os pais de se aproximarem dos filhos adolescentes, porque Verdade. o adolescente ele é muito imediatista, é muito hoje, ele não pensa no futuro, porque ele não tem nem desenvolvimento cerebral para pensar no futuro. Então, ele é muito aqui agora. Então, por isso que os atos suicidas, os comportamentos, eles são impulsivos, porque é o aqui agora ele não pensa, não vai pensar no futuro. Diferentemente, porque quando uma mãe fala, sei lá, uns pais falam, quando você chegar no futuro, está falando à toa, está falando no vazio, porque ele não tem cérebro ainda para pensar nisso, né? E essa pandemia, vamos dizer assim, ela facilitou, ela aproximou a convivência da família, né? Nesse sentido, esse home office aí, ele foi mais interessante, entendeu? Tirando todas as coisas difíceis, mas nesse sentido ele foi interessante. Deixa eu te perguntar uma Maravilha. coisa. Eu tive aí há 3 anos atrás, né? Eu tive a ocorrência de uma aluna minha que ela cometeu suicídio, né? Em uma das escolas que eu estava. E aí, bom, enfim, né? Teve toda aquela situação, os pais, né? Ela já sofria muito, os pais estavam separados, mas ela tinha problema de autoestima. A autoestima dela era muito baixa, ela achava que ela era muito baixinha, ela achava que ela era gordinha, que o cabelo dela não era bom, enfim, toda aquela situação, e ela sempre falava nisso, né? E aí, de repente, no mês de novembro, ela acabou cometendo suicídio, e aí, para surpresa de todo mundo, o pai disse que não sabia, a mãe também disse que não sabia, que nunca tinha notado, que foi uma surpresa para todo mundo. E aí eu lembro que na época surgiu o seguinte comentário, que a maneira como ela via, né, o recurso que ela usou, né, para cometer o suicídio, também falava muito que a maneira que ela fez não foi uma coisa rápida, foi uma coisa que até para cometer o ato em si foi sofrível. E aí comentaram que isso também, até inclusive nesse momento, também era uma punição. Ela se punindo, é isso que eles estavam querendo dizer. Isso procede? Como que é isso, Elaine? Enfim, como a pessoa está pensando, porque no caso dessa menina, né, em particular, foi com cinto de calça, ela pendurou num prego e pulou. Então, Então, foi o que eles falaram, a coisa não foi rápida, né? Ela a coisa foi muito sofrida, tudo já era, né? E aí esse momento foi bem pior, né? Então, o gênero feminino, o modo que mais se usa de, de tentativa de suicídio é a intoxicação medicamentosa, porque Tá. dói menos e às vezes acaba sendo mais rápido, né? E é um fácil acesso, vamos dizer assim. O gênero masculino é envenenamento. 58% dos casos é envenenamento e o que a gente chama de defenestração, que é pular. Dificilmente mulher pula, entendeu? Quem pula, quem defenestra é mais do gênero
masculino. Por exemplo, nos Estados Unidos, é a arma de fogo, é com arma de fogo, porque eles têm livre acesso. Sim, sim. E, em segundo lugar, é o objeto pérfuro cortante, que também tem fácil acesso, tá? Mas a mulher, geralmente, é por intoxicação medicamentosa. Carla, às vezes a pessoa ela não prevê que aquilo vai ser rápido, ou tipo assim, o cinto, sei lá, deve ter dado alguma coisa errada ali que causou dor. A pessoa nunca vai pensar no sentido de protela a dor, mas sim de acabar com o sofrimento, porque a ideia é como eu disse, a ideia do suicídio não é acabar com a vida, mas acabar com o sofrimento, consequentemente acabando com a vida, entendeu? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta aqui da Natália Madeiras. É possível realizar algum tipo de trabalho ainda na infância para evitar problemas futuros na adolescência? Tudo é uma questão mais de berço que a gente fala, né? Sabe, estar presente, conversar, brincar, jogar, estar ali, entender a dor da criança, não cobrar demais, não cobrar por resultados assim que você percebe que é difícil para a criança. Você quer que a criança tire 10, mas ela é uma criança na faixa de 6, 7, não ficar exigindo esse 10 ou comparando que o amiguinho consegue, o fulano de tal conseguiu, ou que o irmão tira, sabe? É tentar desenvolver a empatia, se colocar no lugar daquela criança e, sabe, e ver o que ela gostaria que fizesse com ela naquele momento, né? Estar presente, acolher, brincar, valorizar. Sabe, a criança faz um desejo e fala, nossa, você esqueceu de desenhar a perna aqui. Né? Olha que legal, que desenho bonito que você foi. Vamos contar uma história sobre esse desenho? No que você estava pensando quando você desenhou? Sabe, não é desqualificar o produto do outro, mas qualificar. Porque se a criança expressou aquilo, tem algum significado, né? A criança que desenha muito o mundo interno, projeta através do desenho muito o mundo interno dela, né? Inclusive, a gente avalia através de testes projetivos, né? A gente tem determinados testes que a gente põe a criança ali para desenhar, porque é uma forma da criança expressar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, os medos que ela tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente está falando enfim, identificou, de alguma forma, né, que existe uma tendência à depressão, ou talvez não tenha identificado, como que fica essa questão da parte terapêutica, da terapia, né, de estar visitando um profissional, conversando, melhorando com tópicos que a gente percebe, mas que ninguém está falando que chegou em uma depressão. Por exemplo, uma baixa autoestima, uma dificuldade de se socializar, possuir mais um isolamento, não querer muito contato com as pessoas. Você acredita que se eles estão dentro desse contexto, já, por exemplo, atuando como uma terapeuta por qualquer motivo, tá? Mas você já percebe essa baixa autoestima, a gente tem que ter um olhar maior sobre isso, ou você acredita que esse é só o começo, que lá na frente, se não bem acompanhado, lá na frente pode acabar resultando nessa depressão, ou isso já é uma forma de uma depressão leve? Como que é isso? Então, as crianças têm depressão, né? Isso, hoje em dia a gente já sabe disso, que vários transtornos começam na infância, né? E se não tratado logo, aquilo na adolescência vai pipocar de uma forma muito grave, né? Os trabalhos terapêuticos com criança, eles são lúdicos, né? É legal, porque é através de atividades, de pinturas, sand play, trabalhos com areia, argila, jogos, né?
tem a parte lúdica, são os psicólogos especializados em crianças, eles têm todo um espaço terapêutico adequado ali para a criança, né? Os pais, quando também estão com dificuldades para lidar com aquela situação, buscarem ajuda. A gente faz orientação de pais, tá? Porque quando a criança começa a fazer, por exemplo, já está no processo terapêutico, tem que orientar esses pais como agir daqui para frente. Porque não adianta eles continuarem da mesma forma se a criança está sendo tratada, entendeu? Porque o ambiente da criança facilita o desenvolvimento ou não de um transtorno. Todos nós temos uma genética, né? Todos nós trazemos alguma coisa na genética. Só que o ambiente que a gente vive é que vai facilitar daquilo se desenvolver ou não, né? E a gente traz 3 gerações, a gente leva 3 gerações, né, de transtornos mentais. Então, é raro alguém não ter uma genética, sabe, não ter nada na genética, muito, muito raro. Mas é o ambiente que vai facilitar aquilo se desenvolver ou não. Se está se desenvolvendo, então não adianta só tratar tem que, sabe, tem que estender isso para o núcleo familiar, né? Porque às vezes a criança é o depositório da doença da família, né? Então, verdade. A gente precisa ter um olhar, um acolhimento com essa família, e os pais também têm que se disponibilizar a isso, né? Porque se falar, estou pagando psicólogo, o psicólogo resolve lá. Não é assim. Sim, né? É um trabalho, né? Um trabalho em conjunto, né? É uma parceria, processo, né? É um processo. Aquela criança, não, sabe? A gente trata a criança 50 minutos, 1 a 2 vezes na semana. O resto do resto é na casa dos pais, é com aquela família que ela convive. Então, sabe? E tem que ter uma sintonia, falar a mesma língua. E nunca psicólogo, porque às vezes, quando a criança começa a melhorar, o ambiente familiar começa a mudar, os pais tiram a criança da terapia porque está mexendo na dinâmica deles. E, tipo assim, isso não é... Eles veem isso como uma coisa negativa. Isso não é negativo. Isso é muito positivo, porque se a criança veio para a terapia, porque alguma coisa naquele ambiente não estava legal. Então, vamos tentar mudar, porque se melhorar, isso é positivo. Todo mundo vai lucrar. Agora, se tirar a criança do trabalho terapêutico, isso futuramente volta e pode voltar muito mais forte, muito mais agressivo, mais difícil de lidar, né, de tratar. Sim. Tudo que a gente trata no começo é mais fácil. A Vivian... Ai, desculpa. Quer terminar ou eu posso passar a pergunta? Falar. A Vivian Vance está perguntando o seguinte: como ajudar os adolescentes que perderam a amiga dessa maneira? Vamos pensar aí dentro, de repente, numa sala de aula, esse contexto, olha, como que... Roda de conversa. Né? Fazer uma roda de conversa, sabe? Deixar facilitar porque os amigos estão sofrendo também. É uma situação difícil de lidar, né? Um amigo, né? É chocante a coisa. Então, vamos abrir para conversar, vamos tentar ouvir as angústias que eles estão sentindo com relação a isso, né? O que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, né? Como eles estão agindo, como que está sendo para eles enfrentar a escola, a sala de aula, sem a presença daquele amigo, daquela amiga, né? Sim. Através da conversa, né? Mesmo porque o suicídio ele tem um fator que a gente chama de fator, o efeito Weber. Uma pessoa serve de modelo para várias. Como um adolescente ele é muito vulnerável, você viu, isso foi recente no Bandeirantes, aqui em São Paulo, teve 3 casos numa questão de 2 meses. Né? É um efeito, né? vai acontecendo. E hoje em dia já se tem também o que a gente chama de efeito papageno, que é um efeito de prevenção do suicídio.
tá? São pessoas, tipo o Setembro Amarelo, são pessoas na mídia falando, mostrando como determinadas pessoas que estavam sofrendo buscaram ajuda, conseguiram melhorar. Uhum. Isso se chama o efeito ao contrário do efeito do suicídio em massa, mas da prevenção, do efeito papageno, de prevenção do suicídio mesmo, né? Suscita a esperança no outro, sabe? De que as coisas podem se ajeitar, as coisas podem melhorar. Você não precisa se matar para a coisa melhorar. Pode levar um tempo, mas isso vai melhorar, né? Sim. Certo. Doutora Elaine, a gente está falando até o momento, né, do suicídio relacionado ao sofrimento, aquela pessoa que ela acha que tem um problema insuportável, que ela não vai conseguir de nenhuma forma solucionar esse problema, e ela acaba chegando a cometer esse ato de fato de suicídio. Mas também existe aquele suicídio, principalmente entre os jovens, né, os adolescentes, quando eles se envolvem em algum tipo de jogo ou algum tipo de brincadeira, como, por exemplo, o Baleia Azul. E aí, como que a gente consegue identificar como eu consigo identificar que o meu filho está jogando tem um ato de suicídio? Alex, a gente não conseguiu ouvir você. Não conseguimos ouvir. Picotou a ligação, a gente não... Vou ver se agora melhora. Tá. É o seguinte, a gente estava falando sobre... até agora a gente estava falando do suicídio relacionado diretamente ao sofrimento, a algo insuportável que o indivíduo sente e que ele acha que ele nunca vai conseguir resolver aquilo. E ele acaba cometendo esse ato. E tem como a gente conseguir verificar isso devido aos comportamentos deles relacionados à depressão, a que ele ficar sozinho, achar que ele não consegue nada na vida, que ele nunca vai vencer. Mas também existe a possibilidade de um adolescente, de repente, ele estar envolvido em alguma brincadeira, como, por exemplo, do Baleia Azul, e cometer o ato de suicídio não pelo sofrimento, mas sim por estar participando de um jogo. E aí, como que a gente consegue orientar essas crianças, esses adolescentes? Então, eu acho, por mais difícil que seja, os pais precisam se atentar ao que os filhos estão fazendo nos quartos, né? O que eles estão jogando. Os pais precisam e devem ter acesso a isso, né? Vamos dizer, não é um controle, mas um acesso, né? Você não foi só a Baleia Azul, teve também aquela série lá do 13 Reasons Why, né? Da adolescente que contou. Sim. Olha, eu assisti o vídeo e eu estou acostumada com coisas pesadas, mas com a atitude da menina eu fiquei impactada de assistir aquilo. E eu tenho todo um trabalho, eu sou terapeutizada, tenho uma estrutura, tenho formação, blá, blá, blá. Eu me impactei. Agora, imagine adolescente que é vulnerável. Então, tanto é que a série foi proibida. Eles tiraram, aliás, a série não, a cena, tiraram da série a cena, porque aquilo serve de, por mais que ela é impactante, ela serve modelo. de exemplo. E a Baleia Azul é isso também. É o que eu te falei, os adolescentes, eles não têm um desenvolvimento de cérebro para saber muito se a coisa vamos dizer, é perigosa, não é perigosa. Eles não preveem, eles não têm acesso ao futuro como a gente tem. Então, por isso que precisa do olhar do adulto aí, né? Porque, às vezes, o bullying, o abuso, ele é o fio condutor para o suicídio, né? Então, é o efeito Weber, que serve de modelo de como fazer o suicídio. Então, é complicado isso, é muito complicado. Sim. A gente pode dizer, então, que nesse momento o adolescente ele ainda não tem a noção da seriedade do que é a morte? Não, eles da seriedade do que eles não têm noção da seriedade do perigo.
eles não têm muito noção de perigo, mesmo porque eles são muito impulsivos, né? Eles não pensam que aquilo pode machucar, pode doer, pode matar, né? Eles não têm essa noção. O cérebro deles ainda está se formando, o cérebro se forma até os 20, 22 anos, quando fecha a personalidade. Então, na faixa de 12, 15, 17 anos, isso ainda... 17 anos, ok, já está mais perto, mas 12, 15, isso é muito ainda modelável, modulável, é muito moldável, entendeu? Uhum. É muito Sim. influenciável. Certo. Bom, E o eu vou fazer adolescente uma pergunta mais leve agora. deixa eu só concluir. Pode concluir. O adolescente, ele precisa se sentir pertencente a um grupo, principalmente ao grupo dos amigos. Isso que leva também eles muito ao experimentar drogas, maconha, essas coisas. Porque se um fuma, é o legal da turma, os outros, para acompanhar o legal da turma, vão tudo ali experimentar. Só que uns vão gostar, outros não. Mas mesmo os que não gostarem, vão precisar fumar para pertencer àquele grupo, entendeu? Ainda mais se é um grupo assim dominante na escola, que tem uma certa expressividade. Uhum. Então, eles são influenciáveis e eles necessitam fazer parte de um grupo. Isso é próprio do desenvolvimento do adolescente, mas isso é preocupante. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta da Bia. Ela está perguntando assim, olha, adolescentes ainda possuem uma mente fácil de ser manipulada, correto? Ela está perguntando se é isso. Se os adolescentes são mais manipuláveis nesse sentido. Eles são mais influenciáveis, mais vulneráveis. Vulneráveis, né? Né? Manipulado é uma palavra assim complicada de usar nesse sentido, entendeu? Eles são mais vulneráveis. E é o que eu acabei de falar, eles precisam pertencer a um grupo. O que o chefe, o que o líder ali fizer é o que todos vão seguir. Entendeu? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Certo. Bom, enfim, eu tive e tenho contato, né, com uma determinada família e que aparentemente os três filhos, né, têm o mesmo problema. Então, um dos filhos cometeu suicídio alguns anos atrás. E aí o filho do meio, ele não consegue se encontrar em posição nenhuma, em lugar nenhum. Ele tem sérias dificuldades. E tem aquela questão de que tudo que ele começa, ele não termina, ele tem aquela afasia, sabe? Ele fica em casa, ele não consegue reagir, entendeu? Ele não consegue interagir. E aí você tem aquela questão das mães ou dos pais que, por medo do primeiro filho ter cometido suicídio, deles terem feito uma intervenção e ter sido muito violenta, como enfim, falaram, eles têm receio de mexer com o segundo filho. Então, assim, o jeito que está, eles deixam, né? E aí você percebe que a coisa não está legal, mas já falaram, olha, se mexer, é capaz de acontecer novamente o que já aconteceu. Inclusive, de repente, pode influenciar o terceiro. Eu acho que eles estão meio que naquela história como se fosse um efeito dominó para todos os filhos. Agora, me diz uma coisa, pode ser, você acredita que talvez a família já tenha a tendência, ou seja, genética que você comentou, e que inclusive pode estar afetando o irmão, porque já existia essa predisposição, né, que talvez ficou mais evidente com o primeiro filho. Sim, geralmente quem tenta o suicídio às vezes tem um exemplo na família a seguir, né? Tá. Entendi. Mas veja, esses pais, pelo que você falou, eles estão abandonando o filho. Eles têm medo de enfim, interagir de alguma forma, porque assim já foi iniciado vários tratamentos, né? Porque assim, já foi iniciado vários tratamentos para ele fazer, para ele acompanhar, e ele não toma remédio, e também não faz os tratamentos, ele não busca, e a mãe tem receio de estar de pressionar, e isso acabar desencadeando alguma coisa. Então é aquela história, né? Talvez se eu não mexer, nada vai acontecer, né? Sim ou não?
É verdade. A gente não tem como nem quantificar isso, na verdade, né? Mas talvez a mãe buscando uma ajuda para ela, como Ah, lidar com sim, aquele filho, talvez seja interessante, entendeu? Porque às vezes sim. pode não estar tendo acesso. E Uhum, aí, com orientação mais adequada, ela pode conseguir ter um acesso melhor, né? sim. O importante é tratar de alguma forma, tratar o filho ou tratar a família, Alguma alguma ação. precisa ser feito, porque Sim, senão tem grandes chances de se repetir, porque já teve sim, um exemplo, já resolveram o problema dessa forma, né? sim, sim. Alex, você queria perguntar alguma coisa? Isso, eu queria que a doutora Elaine respondesse para a gente, para o pessoal de casa também, para eles poderem ficar sabendo, como foi que surgiu a ideia do Setembro Amarelo? Ah, eu acho que de uns 3 anos para cá começaram a se falar sobre isso. Esses dias, esses meses, as coisas são mais recentes, sabe? Por exemplo, esse é o terceiro ano também que teve o Maio Verde, que é da esquizofrenia, né? Então, aliás, setembro não é só da prevenção do suicídio. Dia 10 teve o dia da deficiência física Isso, e isso. alguma coisa também com relação ao autismo, ou com Alzheimer, alguma coisa assim que eu ouvi falar. Mas isso vai surgindo, as pessoas, que nem o Outubro Rosa, sabe-se lá quando começou, né? Mas o Outubro Rosa, Novembro Azul, como as pessoas. Veja, cor é um jeito lúdico de você lidar com a situação, né? Então, é legal lembrar, né? Ter uma memória, vamos dizer assim, mais afetiva da coisa. Então, de prevenção, porque hoje em dia a medicina ela está muito, em todos os sentidos, medicina, psicologia, está muito na vibe de prevenção, Uhum, porque é mais fácil de tratar. Tudo, quando a coisa espera muito, chega muito é, grave, já dá mais trabalho, é mais caro, demanda mais, é mais lento, né? Não é só o custo do tratamento, mas o custo todo que envolve aquele tratamento, né? Não é só o custo financeiro, é o custo de tempo, de N coisas ali envolvidas, né? Mas o Setembro Amarelo surgiu assim, como o Maio Verde da esquizofrenia também, né? Alguém faz uma aludição, e é legal porque os faróis estão sinalizando, os faróis sinalizam, o Corcovado sinaliza, a uhum, Ponte da Estaiada, que tem uma visibilidade muito bonita, sinaliza. Então, é um jeito lúdico das pessoas falarem sobre o assunto, uma coisa que é difícil de lidar, de tratar, de cuidar, mas pode se falar sobre, entendeu? Não é um tabu mais, como era antigamente. E quanto mais se é, falar, mais se previne, né? teve uma das escolas que eu atuei e como coordenadora dessa escola, eu levei justamente uma pessoa da sua área que atua, né, para estar fazendo uma palestra para os professores. E um outro dia foi feita uma palestra para os pais. Então, assim, pelo menos assim, a escola aceitou muito isso, os pais gostaram muito, os professores. E eu acho assim que é importante a gente conseguir, né, Elaine, tirar algumas dúvidas, entender os sinais, para a gente não ser pego desprevenido, tá? E Então, assim, se a gente parar para pensar, gente, os alunos passam muito tempo dentro da escola. Não é pouco tempo. Se a gente for colocar na ponta do lápis o tempo que esses adolescentes, esses pré-adolescentes estão na escola, é mais tempo do que ele fica em casa. sem E dúvida. esse tempo dele é do convívio com os amigos. E se a gente parar para pensar nessa situação de agora, esse tempo de convívio com os amigos não tem. Né? A gente está pensando em algo bem específico, bem pontual. Mas, na verdade, eu acho que seria um movimento bem interessante. Eu não conheço, tirando essa escola, que eu levei esse trabalho lá dentro com uma médica, tirando essa escola, eu não ouvi ainda falar em nenhuma ação nesse sentido.
Em nenhum dos locais aos quais eu já passei, eu nunca vi uma ação desse tipo, que inclusive fale sobre aqueles sinais. A própria Bia Pinheiro, a própria Bia comentou isso daí agora, que como ela dá aula para infantil, ela falou, muitas vezes os desenhos falam muito. Então é importante, né, essa atuação do desenho do professor com a família, deu sinal, nossa, que estranho, o que será isso? Enfim, você especular o assunto para chegar alguma coisa lá na frente, né? Eu acho que esse movimento seria bem interessante, né, Elaine? Mas as escolas têm psicólogas. Nem Bom, todas. Elaine, que situação delicada agora. Isso é o que a gente chama de saia As Elaine, escolas, agora... Bom, assim... Todas nas as escolas escolas públicas, deveriam ter geralmente do psicólogos. Estado, na verdade, assim, sim, toda melhorou. toda escola deveria ter, tá? Mas o que a gente vê na maioria das escolas é a seguinte situação. Quando é um início de ano, vai começar o ano letivo, eventualmente eles podem levar um profissional que geralmente vai abordar as dificuldades de aprendizagem. Você não tem um profissional que, por exemplo, estivesse tendo essa conversa como nós estamos tendo agora. Tá? Deveria ter, mas a escola, em questão de custo, enfim, eles acabam nem colocando. E a gente entende, tem escolas que colocam, por exemplo, psicólogas que fazem acompanhamento uma vez por semana de horário a tal. Mas aí o que eu percebi? Muitos alunos vão em busca dessa psicóloga. Enfim, eles demonstram confiança nelas para poder falar, e aí o negócio não rende, porque não é uma pequena coisa, e a maioria das psicólogas que são colocadas dentro da escola não focam nesse assunto, elas focam de falar, é disléxico, tem déficit de atenção, o que você pode fazer, você não está entendendo o conteúdo, qual que é a sua dificuldade, e aí elas preparam aquela cartinha de encaminhamento para os pais. Esse assunto específico que a gente está falando, Elaine, não é abordado dentro da escola. Mas se a gente for pensar, Carla, se a gente for pensar de uma forma mais globalizada, por trás de vários transtornos de aprendizagem, tem uma dificuldade emocional ali, né? Mas você não acha que era importante abordar isso da maneira que você sem está falando? dúvida. Porque, veja, Sem eu dúvida, é mesma... educativo. Eu mesma, na verdade, nessa mesma escola, eu tive uma aluna, enfim, era do 9º ano. E era uma aluna, assim, fantástica. Era uma menina que você olhava, era menina também. Você olhava, você falava com ela, era assim, era muito dedicada, nunca deu nenhum sinal. Ela tinha notas boas, entendeu? Dentro de um contexto, ela tinha as amigas. Então, ninguém poderia imaginar. E aí, de repente, pode ser que isso já tinha alguma coisa ali atrás, tá? Mas de uma hora para outra, ela acabou, enfim, se suicidando. Justamente nessa escola. Então, quando isso aconteceu no ano seguinte, juntamente com a direção da escola, eu falei, eu acho que a gente precisa trazer isso. Mas, veja, precisou acontecer para você pensar. Eu acho que isso que é ruim. Você trabalhar com a consequência, não com a prevenção, não com a como você causa. falou. Não Exatamente. com a prevenção. Exatamente. Quer dizer, isso é muito complicado, né? Eu acho que tinha que ter isso, realmente. Eu concordo com você. Sim, porque é educativo, né? É educativo. Sim. Olha, tem até, o pessoal está até comentando aqui, é ótimo, preparar os professores na escola ajudaria muito. E os professores, assim, é aquela velha história que o pessoal discute, né? Mas a inclusão na escola, os professores não estão preparados. Realmente, eles não estão preparados. E esse é eles outro ponto. Eles não têm formação para isso, não tem gente. formação, exatamente o que a gente fala, eles não têm formação para isso. E aí, um segundo momento, essa questão que a gente está falando. É importante a presença desse profissional dentro da escola, mas a gente esbarra em coisas pequenas e que não deveriam estar em questão naquele momento. Né? Hoje em dia, está tudo muito especializado. Pode falar. É importante... Não, tinha travado aqui, eu pensei que... Eu ia falar que é muito importante não só para o aluno ter o profissional de psicologia dentro da sala de aula, dentro da escola, mas também até mesmo para o professor. Eu acredito que o professor muitas das vezes também precisa ter esse momento de desabafo e orientação em relação a como conduzir certas ações a qual ele não está acostumado. Então, quando a gente fala do psicólogo, de
psicologia, na realidade, né, quando a gente fala do profissional de psicologia, tem que estar ali tanto para o aluno, quanto a gente precisa também ter o profissional para o professor. Sem dúvida, precisa mesmo. Sim. A Natália aí Madeiras, ela fez aqui um comentário, mas eu vou passar, Natália, a pergunta para a doutora Elaine, mas eu acredito que ela não vai conseguir, talvez, dar uma resposta dentro desse contexto por conta do foco da pergunta, tá? A Natália está perguntando o seguinte, ela disse que a BNCC apresenta as competências socioemocionais como um dos conteúdos a ser trabalhado. Poderia comentar o que são essas competências e qual a sua importância? No caso, ela está falando das competências a serem desenvolvidas pela BNCC, que aí, no caso, é a Base Nacional, né, da Educação. Como a tua área não é bem educação, eu acho que não vai dar certo para responder. Eu estou até colocando isso porque eu já sei que não vai de alinhamento a isso. Agora, eu acho que quem conseguiria, de repente, estar respondendo essa pergunta, porque trabalha muito com foco, é a Cláudia Lopes. Tá? A Cláudia Lopes trabalha com isso. A Cláudia Lopes, a Luciane Ferraz. Então, acho que seria interessante, de repente, direcionar isso daí para elas. Tá? Eu acho que vem mais de encontro aquilo que você está com dúvida para perguntar, né? Mas claro que toda a competência sendo desenvolvida, a gente entende que a BNCC está trabalhando tópicos, ela está trabalhando conteúdos socioemocionais diferenciados. E veja, a Educação 5.0 fala sobre isso, exatamente sobre isso. Tá? Então, quando você trabalha tudo isso, eles procuram passar para os educadores maneiras de você estar trabalhando isso juntamente com os alunos, estar criando, desenvolvendo esse tipo de coisa para eles. Mas, de novo, se a gente for pensar nisso que a doutora Elaine falou e o que nós estamos discutindo, de qualquer forma, Natália, de qualquer maneira, pelo tempo que eu tenho de experiência, mais de 30 anos vendo esse tipo de coisa acontecer, eu posso afirmar que, na verdade, é muito importante ter essa conversa que nós estamos tendo aqui dentro das escolas. E não só esperar acontecer para trazer uma ajuda dessa lá dentro. Na verdade, quem lida, né? Quem tem adolescentes, pré-adolescentes, e, gente, a gente não está falando aí de 10, 20, tá? Nós estamos de 450, 500, haja visto escolas que têm 1.000 alunos, a gente sabe que tudo pode acontecer. E um dos principais locais que acaba ocorrendo muito bullying é na escola. Veja que a Elaine comentou do bullying. Exatamente. Você tem alunos que acabam excluindo colegas. Existe um trabalho que nas escolas, pela minha experiência, ele não é bem feito. Quando você fala da gente estar trabalhando a comunidade escolar, no sentido de respeitar as diferenças, tá? Você tem alunos, por exemplo, que têm dificuldade e não têm coragem de levantar, por exemplo, fazer uma leitura ou se expor ou responder alguma questão para o professor. Porque se ele for falar, os alunos lá no fundo, ou num canto ou no outro, começam a dar risada. Então, esse é um aluno que não vai se manifestar mais. E não adianta você usar ferramentas disciplinares como se esse aluno não quisesse fazer. Porque, na verdade, a questão é outra. Tá? Então, juntar essa comunidade escolar e trabalhar este assunto fortemente é muito importante. Não basta jogos amigáveis e bate-papo. Tá? Só isso não é o suficiente, infelizmente. Tá? Só isso não é o suficiente. Então, isso é um trabalho, né, de base. Tem que ser um trabalho bem feito e não só uma única vez. Eu diria que seria um fortalecimento também da autoestima do garoto, no caso. Com certeza, com certeza. Então, assim, não adianta, eu acho que medidas disciplinares nesses casos também não adianta. O que precisa ter realmente é uma conversa, é criar empatia, conscientização, olha como é que colocar o aluno... Isso é um trabalho de base, tá? É um trabalho importante de base. Enfim, em outros casos você vê justamente acontecendo, talvez isso foi uma das coisas, foi uma gasolina que estava jogando no caso dessas meninas, que eu comentei, tá? Ela tinha várias dificuldades, ela não se aceitava, então, assim, ela buscava formas de se divertir, mas ela não alcançava aquilo que ela queria, ela realmente ela não se encontrava, não se sentia bem com ela mesma.
E aí os alunos, e assim, os colegas, né, da outra escola pioravam. Pioravam porque isolavam, tiravam sarro, davam risada, faziam piadinha, colocavam memes no sentido negativo para ela. Então, tudo isso é que nem você falou, né? É acumulativo, né? Na verdade, é uma coisa que vai ainda até que chega uma hora que explode, a pessoa não aguenta mais. Né? Então, isso é muito importante, né, Elaine, você fazer na escola. Sem dúvida, é fundamental o trabalho preventivo, educativo, né? Sim, sim. Né? E a gente isso também guia o adolescente para o que ele está pensando, o que ele está sentindo, de repente, de pescar alguma coisa que ali não está legal, entendeu? Sim, sim. É a conversa, né? Conseguir ter o feeling para poder perceber o que está acontecendo. Eu acho assim, a gente não deve esperar a coisa acontecer para pensar que deveria ter. Né, de nenhuma forma. A gente acaba aprendendo pela pior maneira. E o triste é que, apesar de acontecer, a coisa continua igual. Né? Então, eu acho que isso, né, na verdade, fica pior do que o começo. Né? Porque a gente continua insistindo no erro. Continua insistindo no erro. Né? Então, é assim, se você já tem um filho dentro de uma escola, e eu vou falar no caso de uma escola particular, tá? Privada, você já paga aquilo, gente, você tem que dar todo o apoio que é necessário, eles passam muito tempo ali dentro, o contato é muito grande, as ideias acabam acontecendo dentro daquele contexto, tanto para o bom como para o ruim. Veja aquele exemplo que a Helene estava falando, né? De repente um grupo de jovens que se sobressai, é aquele pessoal bacana, vai experimentar aí um cigarro de maconha, pô, ele também quer ser bacana, ele quer ser legal, o cara que está no grupo, então ele vai experimentar. Uns podem falar, pô, não rolou, não gostei. Agora, outro pode acabar, enfim, é isso, gostei. Pode até não gostar, mas vai querer fazer parte dos que gostam, entendeu? Exatamente. Então, veja como é importante, né? Você ter esse tipo de apoio. Tem que ter um suporte, né? Quando a gente fala em escolas aí fora, todas elas têm uma equipe que trabalha com isso. Em todas essas escolas, gente. Então, assim, por que o Brasil não pode ter? Por que o Brasil não consegue, né? Eu diria, Carla, que as coisas também não são tão fáceis assim, porque você vê, mesmo em países que têm esse suporte, como as coisas acontecem. Aqueles assassinatos de massa, tudo e tal, né? Sim. Então, eu diria que, mesmo tendo condições, suporte, é muito delicado, é muito complexo isso. Precisa, sabe, encarar muito de frente para tentar ajudar, para tentar mudar o paradigma, mudar a situação, mudar a fachada, vamos dizer assim. Mudar a situação. Mas olha só como você falou, mesmo eles tendo tudo aquilo, suporte, as coisas acontecem. Então, você imagina para nós que não temos. Exato. Você não lembra quando a gente teve aquela questão dos alunos que entraram na escola de Osasco e atiraram? Então, tem o quê? Tem 1 ano e meio, 2, não tem mais do que isso. Né? Isso. Então, veja, aí o pessoal acaba dando outros motivos. Ah, mas os videogames, eles jogavam, então eles são... Gente, a história é mais embaixo. A coisa não começou ali no videogame. Nunca uma situação é responsável. São várias situações que vão se acumulando para desencadear naquilo, entendeu? Naquele comportamento. Verdade. Elaine, eu tenho uma pergunta aqui da Vivian Avance. Existe algum dado indicando que houve diminuição dos suicídios entre adolescentes depois que foi criado o Setembro Amarelo? E algo que indique que está tendo uma melhoria nesse quadro, em função dessa educação popular que está sendo colocada, disseminando essas informações, essas ações a favor da prevenção. Tem algum dado que indique a diminuição? Não, ainda não, porque estão sendo feitas pesquisas, né? E as pesquisas elas demoram para acontecer, né? Mesmo porque também depende de verbas. Né? Então, mas a gente percebe que, sabe, se fala muito mais, está menos tabu o suicídio, está mais popularizado no sentido da prevenção, sabe? Todo mundo sabe que existe, que se fala sobre, não é aquela coisa velada, está muito mais expostas, os sintomas, os sinais, está mais na mídia aí para ser discutido, né? Para as pessoas se atentarem, para as pessoas aprenderem, para as pessoas
terem acesso a esse conhecimento. Está mais disponível. De, isso, de fato é isso mesmo, né, Elaine? A gente precisa trazer à luz esses temas, justamente para que as pessoas tomem conhecimento da existência deles e também de como identificá-los para a prevenção. Para vocês terem uma ideia aqui relacionada ao nosso tema, eu vou trazer alguns dados para vocês em relação ao porquê da criação, né, de um mês focado para a prevenção do suicídio. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta. Pessoal, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar no planeta. Contando isso por ano, seria equivalente a 800 mil pessoas que perdem as suas vidas de maneira, assim, chocante para a gente. Então, 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. Então, é um alerta grave que a gente precisa, de fato, estar atento como prevenir esse tipo de ação, ajudar essas pessoas. E outra, ninguém está livre disso. Em algum momento também na vida, qualquer pessoa pode ter esse pensamento, mas aí vai se você vai alimentar ou não, e como você pode fugir, é claro, procurando sempre uma ajuda de um profissional da psicologia. Sim. Um dado interessante também que eles trazem aqui... Cortou? Não, é que eu ia falar que no começo a gente já falou sobre isso, e eu disse que 1 a cada 2 segundos tem uma tentativa de suicídio. Nossa, então o dado que eu peguei está desatualizado. 1 a cada 2 segundos. Então, uma tentativa de suicídio. Enfim, a reportagem que eles estavam mostrando, ela recende a 2019. A gente teve um aumento disso também, né, Elaine, nessa época agora da pandemia. Então, na verdade, Exatamente. eu acho que eles nem estão conseguindo, né, fazer tanto levantamento para atualizar, porque a gente está pegando, inclusive, profissionais da saúde que, por exemplo, tiveram parentes que morreram em função do Covid e não conseguiram ajudar. Eles entendiam que eles poderiam ter ajudado, esses profissionais eles estão se suicidando. Nós estamos tendo vários casos. A gente tem a semana a gente tem 3, 5 casos que a gente escuta falar sobre isso. Médicos que cometeram suicídio porque, enfim, se contaminaram, se curaram e tiveram um paciente que não se curou por N motivos. E eles estão cometendo suicídio, né? Então, eu acho que esse dado, na verdade, essa informação está bem dinâmica, né? Eu acho que talvez o ano que vem, né, eles vão estar conseguindo... Vamos ter uma noção melhor. Infelizmente, né? Não gostaríamos que fosse diferente, mas eu acho que... Eu não sei se vocês têm um dado mais atualizado, mas aqui eu tenho um outro dado de 2014, que só no Brasil foram 10.631 pessoas que cometeram suicídio. Isso em 2014. Alex, não deu para ouvir. Picotou a ligação. Você falou dos dados. Isso. Eu falei assim que... Não sei se vocês têm alguns dados mais atualizados, mas eu tenho um aqui, também da Organização Mundial da Saúde, que em 2014, 10.631 pessoas cometeram suicídio no Brasil. Isso em 2014. Imagine agora, porque eu não consegui encontrar dados mais atualizados para trazer para vocês. Mas, então, de fato, é um tema que precisa estar aí, precisa estar entre a sociedade, principalmente nas escolas, que é onde a gente também tem uma formação aí de novos cidadãos, e esses cidadãos precisam também estar preparados para enfrentar isso, ou até mesmo para ajudar pessoas que estejam aí a ponto de cometer um ato de tirar sua própria vida. Então, vamos ficar atentos, né? Não só na questão das características em relação ao sofrimento interno, mas também em relação ao envolvimento em jogos que acabam fazendo com que você cometa esse ato também, principalmente os adolescentes. Cadê? Doutora Elaine, está me ouvindo? O Brasil é o 8º país no mundo com suicídio, com relação ao suicídio. Qual que seria o primeiro país, Elaine? Você sabe dizer? 4 eu sei que são da América Latina. E o Brasil é considerado o 8º. O 8º. Tá.
São dados importantes, né? Que na verdade a gente não se atenta, né, a pesquisar, a gente só acaba sabendo disso em um posterior interesse em decorrência de alguma coisa, né? Bom, Hollywood também mostra bem isso, né? Sim. A gente tem vários artistas que começaram, Edgar Poe, Alan Poe, Freud se suicidou, Verdade. Hitler, Maria Callas, a cantora, Alexander McQueen, um estilista que foi em 2010, o Kurt Cobain, né? Hollywood tem isso também, vamos dizer assim. Tem uma música que chama, acho que é do Paralamas, de sucesso, que chama Enquanto Houver Sol. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa música, ela fala muito do não suicídio, entendeu? De não chegar a isso. Não sei de quem que é. Eu sei que é Enquanto Houver Sol. Enquanto Houver Sol? A gente já acha rapidamente aqui que agora a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Eu indicaria para vocês ouvirem essa música. Ela é muito legal e fala muito disso. Eu não tô achando. A Vivian está falando aqui que é do Skank. É Titãs. Do Titãs? É Titãs? Enquanto Houver Sol. Tá, ok. Vamos colocar o link aqui para o pessoal. Ah, tá, já achei. Eu vou colocar um link aí. De repente, pessoal, é legal, né? Já tá usando isso aqui de alguma forma já para poder... Pronto. E você vê que essa música ela é tão antiga e o sol é amarelo, né? Verdade, verdade. Olha que música legal, né, gente? De repente a Vivian que comentou como é que ela poderia estar abordando o assunto com os adolescentes. Olha que legal, Vivian, se você fizesse aquela roda de conversa, veja, mesmo que virtual, tá? A gente sabe que o nosso acesso é virtual. Então, de repente, fazer aí com seus alunos, fazer uma chamadinha legal com eles, todo mundo online, síncrono, tá? Colocar essa música para que eles se sintam mais à vontade, se sintam abraçados, né? De alguma forma, a música acalenta, né? Essa situação, a música ajuda no virtual, né? Então, e socializa também. Exatamente. Então, olha, Vivian, que ideia interessante, que coisa legal que daria para fazer, né? Quando você perguntou, acho que, olha que ideia, olha que sacada boa, que sugestão legal que a Elaine deu. Acho que valeria muito a pena você estar tentando isso daí. Isso. Uma outra música que a gente também pode trabalhar seria Pais e Filhos, do Legião Urbana, que também traz, né, esse olhar atento para os pais ficarem atentos em relação a isso, né? Bom, doutora Elaine, o nosso papo tá 10, ele tá ótimo, de fato, é um tema realmente crítico, que a gente precisa discutir muito ele ainda, até a gente conseguir diminuir esse número de acontecimentos de suicídios, né? Infelizmente, a gente precisa trabalhar muito. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, porque o nosso horário estourou, senão a gente ainda falar muito dele. Nossa, mas então, foi desde já, boa, muito né? obrigado pela sua participação. Gente, eu acho que essa live foi fantástica, viu? Porque você vê quantas situações é um tema triste, dessa nós pesado, temos, né? mas necessário, né? Ele é pesado, mas é necessário para se procurar evitar o máximo possível, entendeu? Que essas coisas aconteçam. E eu acho assim, a gente sabe que todo mundo acaba ouvindo de alguém que falou, que disse, que soube, mas vamos falar a verdade, né? Nós que somos professores, todos os professores já tiveram pelo menos um caso com essa situação. Né? Todos nós que somos professores, a gente já perdeu um aluno, tá? Isso eu estou dizendo o mínimo, tá? Eu não estou indo nem muito à frente, mas eu, por exemplo, já passei esse caso 4 vezes, né? Que eu vi essa coisa acontecer. Então, no mínimo uma vez. Então, veja como é importante todas essas colocações, né? Nossa, foi realmente essa live, esse bate-papo que a gente fez foi fantástica, né? Não tem outra coisa para falar, né? Foi muito boa, gente.
Eu tenho certeza que o pessoal vai tirar assim muito proveito. O pessoal estava esperando bastante por essa live, né? Eles comentavam comigo que estavam bem Fico feliz de ansiosos. poder, de certa forma, ajudar, né? Educar, vamos dizer, né? Psicoeducar. Né? E é legal Sim. porque você ter uma profissional que é uma pessoa bem pontual, bem assertiva e que a gente percebe que tem propriedade no assunto. Acho que isso é importante também, porque tem coisas que vão além, enfim, de trabalhar apenas o socioemocional. Eu penso assim. Eu acho que tem coisas que não é só o socioemocional que vai resolver. A gente não está falando disso, não é disso do que se trata, tá? Bom, gente, queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que essa live vai ficar gravada, eu tenho certeza que vocês vão acabar compartilhando, compartilhando dentro da sua escola. Eu acho que vai ser muito importante vocês compartilharem essa live lá. Tá? Vai ser de extrema ajuda, dado ao fato que a gente não consegue ter uma outra. Então, veja como que esse bate-papo foi legal, porque a qualquer momento vocês vão conseguir tá tendo acesso a esse conteúdo e conseguindo, enfim, Sim. Esclarecer as dúvidas, né? Ter a presença desse assunto de uma forma até que custosa, mas de uma forma positiva, com um olhar mais positivo e como buscar ajuda. Eu acho que Sim. vocês vão conseguir ter esse material gravado, foi fantástico, de extrema importância. Levar Bom, esse tema para a escola, certo, Carla? sim, não, com certeza, com certeza. Eu, particularmente, se eu tivesse acesso ao material desse, com certeza eu passaria para os meus alunos dentro da sala de aula, com toda certeza. Bom, gente, vou passar rapidinho aqui a nossa agenda, retomar, e aí nós vamos se despedir da doutora Elaine, ok? Bom, no dia 25 de setembro, eu vou estar realizando uma live com a Verônica Morina, que ela é embaixadora da Masterclass Mulheres Educadoras, falando sobre construção de mundos virtuais, tá? Gamificação com Minecraft. Dia 28 de setembro, vamos estar com o Benê Moreno, falando sobre educação inclusiva e musicalidade. Dia 30 de setembro, nós vamos estar com a Marisol Melo Alves, da Microsoft, falando sobre gestão de carreira. No dia 7 de outubro, vamos ter uma live com o professor João Carlos Santana sobre o uso de ferramentas virtuais na educação. Dia 9 de outubro, eu estarei falando com vocês aqui, juntamente com o Alex, sobre a cultura maker na educação. Dia 14 de outubro, nós vamos estar com Elis Merlin, falando sobre as práticas de metodologias ativas. 19 de outubro, volto em outra live junto com o Alex, falando como aplicar as redes sociais virtuais na educação. 21 de outubro, Natan Rabinovich, falando sobre aprendizagem criativa na educação. Dia 23 de outubro, doutora Ana Maria de Grado Hessel, falando sobre o pensamento complexo de Morin. 26 de outubro, Adelson Mesquita, falando sobre a segurança cibernética na educação. Dia 28 de outubro, a doutora Elaine volta aqui conosco para falar sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Outro assunto que também, lógico, guardadas as devidas proporções, ela dá show, tá? Então, eu já posso dizer que ela dá show. No dia 29 de outubro, eu vou estar realizando uma live com a Cláudia Lopes, que esteve aqui conosco, falando sobre inclusão, sobre educação 4.0 na inclusão. No dia 4 de novembro, vamos estar com a Ana Melchert, falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. 16 de novembro, com Alisson Campina, falando sobre educação e o design de experiências de aprendizagem, conexões e possibilidades. 18 de novembro, Tatiana Paz com a gente, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. 23 de novembro, eu volto aqui com vocês com uma live com o Alex para falarmos sobre educação 5.0. E em novembro nós vamos estar voltando, ok, com a doutora Elaine de novo, para falarmos sobre o TDAH e o tratamento, como que funciona. Eu sei que todo mundo vai falar, mas a gente escuta tanto falar sobre isso. Uma coisa é a gente escutar falar tanto, outra coisa é você ter acesso para fazer a pergunta para o profissional. Não basta preencher questionários avaliativos para mandar para o profissional, ok? A gente sabe que é isso que rola, ok? O profissional manda o questionário, coloca na escola, a professora responde e morreu aí o assunto. Vai para a mão do profissional. Não se sabe o que está acontecendo neste meio de caminho. Ok? Por experiência própria, eu posso dizer que é muito complicado.
essa situação, tá? A ignorância do assunto e a falta de fonte confiável para obter a resposta. Tudo bem? Bom, quero agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente nessa live. Quem quiser deixar... eu passei todas as perguntas para a Elaine, ela respondeu todas, mas quem de repente quiser, depois a Elaine pode dar uma passadinha, dar uma lidinha para complementar alguma coisa que ela achar que é necessário. Deixar os seus contatos, Elaine, por favor, para o pessoal fazer contato, enfim, te procurar no caso de uma necessidade. Eu acho que a gente tem que buscar bons profissionais para tratar de assuntos tão delicados, tá? E de tanta... que necessita de tanta atenção, tá? Bom, eu vou deixar meu e-mail, por que favor. é Elaine_Sarno, Então, @uol, Elaine_Sarno, @uol.com.br. @uol. Tá, já estou colocando aqui. Já foi o e-mail. E o meu celular, né? Que é 99978-8755. 99978. 8755. Tá faltando um 9 aqui. São 3 9s, né? Sim, 39. Tá. Eu vou estar colocando aqui, então. Vou colocar é São Paulo, tá, gente? Mas eu vou colocar os parentes aí para colocar, tá? Assim que terminar a live eu coloco, porque eu não estou no meu teclado e esse teclado não tem os sinais aqui. Mas eu vou colocar para vocês, eu já anotei o telefone, ok? Alex, fica com você, então. Ok. Pessoal, lembrando para vocês que agora no mês de outubro se inicia aquela sessão de cursos que a gente vai ministrar aí até novembro, tá ok? No dia 5 de outubro se inicia o curso de construção de mundos virtuais. Você, professor, que quer utilizar a linguagem aí das mídias digitais, a linguagem aí dos games que os seus alunos vêm utilizando também para construir mundos virtuais e também, por meio disso, construir projetos que facilitem o processo de ensino e aprendizagem, é muito importante que você acesse aí e faça esse curso aí com a gente, tá ok? Entre em contato, faça sua inscrição, não perca essa oportunidade. Depois nós temos o curso também no dia 6, então no dia 5 começa o dia de construção de mundos virtuais, no dia 6 começa o curso de música na educação, com o Benê Moreno. Depois nós temos no dia 27 de outubro, aprendizagem criativa com a Maria Parlato. Na sequência, em novembro, no dia 10, se inicia o curso de Educação 4.0 com a nossa querida Carla Luxic, essa que está aqui acompanhando a gente nessa live. Maravilha. Que vocês não conhecem, tá, gente? Assim como a Educação 5.0, redes sociais, tá? Isso. E na construção de mundos virtuais, vocês também têm algumas aulas com a Carla, e principalmente para aprender como utilizar a questão da construção de projetos colaborativos aí na construção dos mundos virtuais em sala de aula. Então, vocês têm aí acompanhado a Carla justamente nessa introdução de como que você vai usar a construção de mundos virtuais na sua aula aí. Todos os cursos, menos os de música na educação, serão ministrados das 14 às 20h30, período da tarde. Caso você não possa nesse período, é só entrar em contato com a gente, que a gente verifica a possibilidade que a música na educação, ele será das 19 às 22h30. Tá ok, pessoal? Então, é importante vocês aprenderem como utilizar mais esse recurso a favor do ensino e da aprendizagem, porque além de relaxar o aluno, ajuda ele a desenvolver a questão da escrita, a criatividade, até mesmo na construção de novas letras, enfim, tem N possibilidades aí para você utilizar dentro da sala de aula aí no curso de musicalidade, tá ok? Gratidão a você que nos assistiu. Muito obrigado, professora, doutora Elaine, professora também, porque nos deu uma aula hoje aqui, certo? Muito obrigado, Carla, pela companhia. Gratidão a todos vocês e espero vocês na live. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.